Agora sim, eu pensei que estava online, mas não estava. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e mais uma quarta-feira que estamos juntos e ao vivo para dar seguimento à programação da nossa igreja. Hoje com o estudo bíblico, dando sequência ao tema da ética cristã. Então, eu convido os irmãos a compartilhar o link dessa live com os demais irmãos, compartilhar pelo WhatsApp, pelo YouTube e abrir o grupo aqui, dizer que já estamos online. Então, vamos começar o estudo bíblico de hoje. Irmã Zinélia, seja bem-vinda. Vá nos dizendo se o som tá bom, né, para que a gente possa dar sequência ao estudo de hoje, falando sobre a ética cristã. Antes de qualquer coisa, eu peço aos irmãos que aproveitem essa campanha que a gente está fazendo para compartilhar o link do nosso canal no YouTube, porque o YouTube mudou suas políticas de privacidade e hoje, para que nós possamos transmitir uma live ao vivo pelo celular, o que é possível fazer no Instagram e pelo Facebook, o YouTube colocou uma exigência mínima de 1.000 seguidores. Então, qualquer canal que está no YouTube e queira fazer uma live pelo celular, tem que ter pelo menos 1.000 seguidores. E a nossa igreja começou a trabalhar com esses canais agora, depois que teve essa pandemia. Então, a gente não chegou nem a 200 seguidores. Então, eu peço que você que esteja assistindo esse estudo bíblico, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se gostou do estudo, aperta joinha. Se não gostou também, aperte a mãozinha para baixo e deixe seu comentário para que a gente também possa compartilhar conhecimento juntos. Hoje nós vamos para o nosso estudo número 3. Hoje nós falaremos sobre a ética do comportamento cristão. E eu queria, antes de começar, que nós fizéssemos uma oração agradecendo a Deus pelo dia e em seguida nós daremos sequência ao estudo de hoje. Ele é bastante objetivo e o objetivo aqui é esse, nós sermos bastante objetivos na transmissão desse estudo para que os irmãos possam compartilhar mais, comungar mais, e depois, quem estiver no grupo do WhatsApp da igreja, a gente vai abrir o grupo para que os irmãos compartilhem, para que os irmãos falem. Não vou fazer nenhuma pergunta, tá? Para que os irmãos não fiquem, para que não fique apenas um grupo restrito falando, mas eu vou deixar os irmãos abertos para perguntar qualquer coisa que tenham de dúvida sobre essa questão desse estudo, tá? Compartilhe o link dessa live que já está no grupo da igreja com os irmãos, no grupo no WhatsApp, compartilhe no Facebook, e assim você vai compartilhando para que os irmãos possam participar junto com a gente. Aqui, está compartilhando no Facebook. Temos 4 irmãos conectados. A nossa irmã Rosinélia já deu boa noite dela, já deu a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, irmã Rosinélia. Deus te abençoe. Estou junto da webcam, eu estou junto com o notebook. Hoje eu estou assoviando e chupando cana. Na verdade, fazendo as duas coisas para ver se a transmissão está boa, né? E se a transmissão está boa e se está chegando com fidelidade para os irmãos lá. Vamos lá, vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo dia de hoje e pedindo que Ele fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações através desse estudo, que nós sejamos apenas um instrumento, que Deus seja quem fale aos nossos corações essa noite.
Peraí. Opa. Deixa eu ver se os irmãos já estão assistindo, já estão vendo normalmente aí já, irmãos. Opa. Acho que travou, hein? Deixa eu ver se os irmãos está travando para todo mundo, que alguns irmãos estão começando que tá travando a live. Opa. Falar com os irmãos para saber se os irmãos estão recebendo bem aí a live. Se tá. Deixa eu abrir o grupo da igreja. Ih, rapaz. Deixa eu abrir aqui. Abrir o grupo da igreja. Vamos lá. Agora, vamos embora. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo que Ele nos oriente, nos capacite. Deixa eu colocar já da igreja que já estamos online. E que também Ele nos abençoe para que essa live transcorra na sua santa paz, sem que haja nenhuma interferência, nenhum problema. Notebook, não sei porquê, dessa vez a live está aparecendo com alguns probleminhas aqui no sistema que nós usamos, mas se Deus assim permitir, nós vamos conseguir transmiti-la para os irmãos e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença este dia. Obrigado pelo privilégio de abrir os olhos pela manhã e contemplar o dia que o Senhor preparou para nós, pelos livramentos, pela força, pela proteção que o Senhor nos deu. E obrigado por termos chegado até essa hora, até essa noite, te agradecendo pelo dia de hoje, te agradecendo pelas bênçãos, te agradecendo porque o Senhor não nos desamparou, não nos deixou órfãos, muito pelo contrário, o Senhor está conosco e nos conduz na tua santa mão, na tua santa vontade. Pedimos, Deus, que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer uma palavra abençoada para o nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar esta noite, em nome de Jesus. Que nós possamos aprender juntos a tua palavra. Que o teu Espírito seja o professor e possa nos ensinar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo aqui, tá tudo bem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos... o estudo de hoje é na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o 11. Quem não tem familiaridade com as Escrituras, você pode começar a pegar pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, vai até o final do Apocalipse. Mas eu quero parar depois dos Evangelhos, vem Atos, Romanos, ok? Então, Romanos capítulo 12, do versículo 9, do versículo 9 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O tema da lição do estudo de hoje é a ética do comportamento cristão. E o texto de Paulo, se você pegar o capítulo 12 de Romanos, você verá que Paulo já começa o capítulo com uma forma... Até o capítulo 11, Paulo está fazendo a exposição sobre a doutrina da justificação. A partir do capítulo 12, ele começa a fazer aplicações práticas sobre essa exposição que ele já fez. Então, quem já teve a oportunidade de conosco estudar na escola dominical sobre a carta de Paulo aos Romanos, verá que nós tratamos sobre a doutrina da eleição, a doutrina da eleição, os passos da salvação, com chamado, com escolha, chamado, regeneração, conversão, santificação e glorificação. Isso mesmo. Santidade, glorificação e assim sucessivamente. Adoção. Fizemos todos esses passos. Então, até o capítulo 11, Paulo está fazendo a exposição dessa doutrina da justificação. Tanto que ele vai falar lá que começou em Roma, começou com Abraão, começou com que Abraão foi justificado não pelas obras, mas foi justificado pela fé. Ele vai falar que os romanos, que os judeus e os gentios, ambos estão decaídos, ambos estão injustificáveis, porque eles estão totalmente depravados e ambos precisam da graça de Deus. Ele vai falar da doutrina da depravação total, então ele vai explicar, ele vai expor todo o seu conteúdo teológico nessa carta, que é considerada como a carta mais teológica que Paulo já teve, né? Opa, irmã Laura da Azeite está travando, hein, irmã Laura? Infelizmente, eu acho que vai ser assim mesmo. O som está ótimo, amém. Vão dizendo se está travando aí, se parou de travar, se não parou, porque para mim está parecendo aqui como a conexão está excelente. Mas quem está vendo do outro lado são vocês, né, irmão? Então, vão nos dizendo aí, porque para que a gente possa também ver o que é que a gente pode fazer do lado de cá. Então, queridos, a partir do capítulo 12, você já vai ver Paulo fazendo aplicações do que ele já expôs. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que não nos conformemos com este mundo, mas que transformemos pela renovação do nosso entendimento. E aí, do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo, até o capítulo 15,
Paulo vai fazendo a exposição, as aplicações práticas das exposições que ele já fez. E aí no versículo 9 até o 11, ele vai falar um pouco, ele vai falar sobre o que eu vou chamar aqui de 6 degraus do comportamento cristão, do comportamento ético cristão. E todos esses 6 degraus estão com base no versículo 9, quando ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Então, o que é o amor seja sem hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia é falsidade, é fingimento, é dissimulação. Então, Paulo já começa dizendo o seguinte: olha, que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Depois ele dá um ponto e depois ele já começa a apresentar os degraus do comportamento cristão, que tudo começa, que vem como consequência dessa expressão, o amor seja sem hipocrisia. E neste estudo nós vamos tratar esses 6 degraus logo de forma objetiva, para que a gente possa aprender uns com os outros. E o primeiro degrau é o seguinte, ele diz logo o seguinte, está no versículo 9 também: aborrecei o que é mal. Primeiro degrau do comportamento ético cristão é detestai o que é mal. E detestar, algumas traduções dizem detestar, outras dizem aborrecer, mas o sentido é o mesmo. E aborrecer ou detestar o mal é o mesmo que odiá-lo. Ou seja, o nosso sentimento para com o mal não pode ser um sentimento de benesse, de bondade. Não pode ser um sentimento de amor. Não pode ser um sentimento de cordialidade. Muito pelo contrário. Nós temos que aborrecer o mal. Mas quando nós temos que odiar o mal, o texto não diz que nós temos que ir para cima do mal para guerrear como se estivesse defendendo Deus, como se Deus precisasse de defesa, né? Deixa eu só fazer uma configuração aqui, porque está saindo bastante aqui. Não sei o que foi que houve, não, que complicado. Começou a dar umas travadinhas mesmo aqui. Mas se Deus quiser a gente vai conseguir. Paulo vai usar já. Aí se nós observarmos, quando a gente fala que devemos odiar o mal, não significa dizer que nós temos que ir para cima do mal para guerrear contra ele, muito pelo contrário. Quem tem a autoridade de aniquilar o mal é o Senhor Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. Nós, como filhos, devemos aborrecer, ojeriza o mal, ou seja, não devemos gostar em hipótese alguma daquilo que é ruim, daquilo que é mal, mas também não devemos partir para confrontar o mal, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai usar, o próprio Paulo vai usar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, no capítulo 10, versículo 14, e ao próprio Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele vai usar a palavra fugir. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, detestar o mal significa que a nossa postura para com o mal tem que ser uma postura de rejeitá-lo enquanto sentimento e fugir de sua aparência, porque nós não condizemos com ela e nós não fazemos parte, não temos parte com ela. Nossa parte é com o bem, porque Deus é o bem. Com o mal, com o pensamento mal, com as coisas más, com o objetivo mal da humanidade quanto meu, nós devemos fugir dele, nós devemos nos abstrair dele. Então, o primeiro degrau do comportamento humano, do comportamento cristão, é fugir. Textos bíblicos vão apontar para nós fugirmos da aparência do mal. Da aparência do mal. E isso faz com que
deve ser o primeiro compromisso nosso. O segundo é apegar ao bem. Está no próximo, veja o versículo 9. Paulo começa: o amor seja sem hipocrisia. Com base nisso, ele diz: olha, primeira coisa, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Ou detestai o mal e apegai-vos ao bem. E o texto, se você observar, se você abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9, você vai ver o que é que Paulo vai falar sobre tanto detestar, e eu vou citar outro texto sobre apegai-vos. Então, em Colossenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, Paulo vai dizer o seguinte. Capítulo 3 de Colossenses, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: mas agora, despojai-vos também de tudo. Olha, veja que coisa linda. Mas agora despojai-vos, detestai, aborrecei, também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca, ou seja, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha, do que devemos detestar, né? Da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, não mentir uns com os outros, porque já despimos do velho homem. Lembra que falamos na lição passada, no estudo passado, sobre a mentira não fazer parte do nosso cotidiano como cristãos, da ética cristã, porque nós somos da verdade. A verdade é Cristo. Então nós não podemos nem compactuar, quanto menos mentir, praticar a mentira, porque quem é o pai da mentira é o próprio diabo. E o segundo degrau, que é o que o texto está falando, que nós estamos tratando aqui, no capítulo 12, versículo 9, é apegai-vos ao bem. Na mesma carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, versículo 12, veja o que Paulo vai dizer. Capítulo 3, versículo 12 de Colossenses. Você já leu os versículos 8 e 9, veja agora o que diz o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Apegai-vos ao bem. E que bem é esse? É que é o bem que está exposto no próprio texto de Colossenses 3,12. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. O fruto do Espírito que está tratado lá em Gálatas. Tudo aquilo que é bem, mas sob os olhos de quem? Tudo aquilo que é bem diante dos olhos de Deus. O que é bom para Deus é nós fazermos a sua vontade. Então, no comportamento ético cristão, não devemos compactuar nem nos apreciar com a maldade, com o que é mal, porque isso não faz parte do nosso DNA, mas justamente pelo contrário, nós devemos nos apegar ao bem. Então, o primeiro degrau é rejeitar tudo que é mal. Tudo que for sentimento ruim, tudo que for ira, porque a Bíblia permite que nós nos iremos, que a ira chegue até nós, mas que nós não possamos dar vazão ou lugar a esta ira para que acabe se tornando uma vingança. Então, a primeira coisa no degrau da ética cristã, do comportamento cristão, comportamento ético cristão é aborrecer o que é mal. Joga fora. Tudo que for ira, tudo que for indignação, tudo que for maldade, tudo que for maledicência, palavras torpes, pensamentos obscenos, linguagem obscena, né? Pornografia, pornofonia, tudo aquilo joga fora. Detestai, aborrecei. Interessante que numa convivência com amigos ou no dia a dia, com grupos de trabalho, faculdade, seja lá qual for,
As pessoas criticam quando um cristão sai do meio de uma conversa onde está acontecendo muitas linguagens obscenas e palavras torpes. E aí as expressões utilizadas que nós estamos querendo ser muito santo, até em grupos de WhatsApp, quando nós nós não compactuamos com palavrões, que são as palavras torpes, linguagens obscenas, pornografias, e aí as pessoas querem nos taxar como santos, mas infelizmente, como nós falamos no domingo passado, nós somos chamados para sofrer por amor a Cristo. Então, independente do que as pessoas aí fora vão pensar, nosso comportamento ético cristão não pode condizer com as práticas do velho homem, porque nós não somos mais velha criatura, nós somos nova criatura. Então, primeiro degrau, desapega. Desapega do que é mal. Detesta o que é mal. Isso tem que fazer parte do nosso DNA. Eu não posso achar bonito uma pessoa numa roda, eu no meio de uma roda de pessoas e o escarnecimento está ali, eu achar a coisa mais linda e natural do mundo. Não pode. Eu posso estar até no meio por alguma questão extraordinária, ou por alguma questão enfim, seja lá por algum objetivo que você possa colocar diverso aí, mas não pode fazer bem ao meu espírito eu achar que aquilo é normal. Não pode, porque está contradizendo o comportamento ético cristão estabelecido na palavra de Deus. Ao contrário disso, eu tenho que me apegar a tudo aquilo que seja bom. Segundo degrau. Misericórdia, mansidão, humildade, longanimidade, benignidade. Observe que tudo isso são consequências do que Paulo abre o versículo 9. Que o amor seja sem hipocrisia. Põe o ponto e depois, como consequência, detesta o que é mal. Segundo ponto, apega ao que é bem, ao que é bom. Terceiro, versículo 10. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, ou amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente, ou sedes afeiçoados, amigavelmente uns aos outros. Não é amar o outro porque uma ordenança de Cristo. Tem pessoas que realmente é uma prova para a gente amar. Tem pessoas que realmente é um sacrifício para amar. Mas esse sacrifício por amor a Cristo é válido e eu não posso simplesmente amar com aquele rosto fechado, dizendo que eu vou amar você só por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, eu te detestava, muito pelo contrário. O meu rosto e a minha afeição para com este irmão, esta irmã, ou esta pessoa, este próximo, tem que ser uma expressão sorridente e feliz para amá-lo. Ser afetuosos, devemos ser afetuosos uns com os outros em amor fraternal. Amor de irmãos. Aqui eu estou tratando entre irmãos, né? A palavra cordialmente é que qualifica esse amor. Seja constante. Olha o que é que diz Hebreus 13, 1, 2. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Então amai-vos cordialmente uns aos outros. E aqui ele está tratando não é somente do amor ágape, é do amor fraternal, o amor que você diz que o seu irmão precisa sentir bem e que seu irmão passando mal ou passando necessidades tem que me incomodar, porque eu estou bem e eu tenho que querer que meu irmão esteja bem e eu tenho que amá-lo do mesmo jeito, de forma afeiçoada, amigável, sorridente e feliz, por mais que ele tenha feito alguma coisa que me deixou triste. Louvado seja o nome de Jesus. Então, segundo, detestai o que é mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. E agora vamos para o quarto degrau, são 6. No zelo, não sejais remissos, que está no verso 11.
Não sejais negligentes nas atividades. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui ele vai falar de uma coisa. Eu peguei algumas anotações aqui só para que os irmãos pudessem, só que eu não me perder no que diz aqui. O texto aqui sobre o zelo, para não ser remisso, ele está falando de descuido com a vida cristã. Costuma-se dizer que o cristão pode se abrasar, pode abrasar-se, porém nunca oxidar-se. Ele pode pegar fogo, ele só não pode ficar óxido, né? Só não pode oxidar. Mas lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte à igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando ele vai tratar de zelo aqui, ele está falando do zelo com a nossa vida cristã. Então eu não posso descuidar da vida cristã. Eu não posso deixar para fazer depois aquilo que é essencial para fazer hoje. Ah, Linaldo, eu posso deixar de orar hoje? Pode, não deve. Eu posso deixar de ler a Bíblia hoje? Pode, não deve. Porque quer queira, quer não, uma vida devocional constante demonstra preocupação com a vida cristã para se manter firme na presença de Deus. Porque não existe mágica no Evangelho no que diz respeito a você estar propenso a cair em tentação ou não. Porque a vida de santidade exige uma negação do meu eu, um esvaziamento de mim. Por isso que o jejum ele acaba sendo importante, porque o jejum trabalha com esvaziamento do nosso eu, confissão de pecados, declaração da minha incapacidade de servir a Deus com a minha própria vontade. Então, Paulo vai tratar aqui sobre o cuidado com a nossa vida cristã. O nosso cotidiano tem que estar voltado para uma vida de comunhão com Deus. E eu não posso abrir mão disso, nem posso deixar para depois. Tá certo que muitas vezes eu vou estar cansado, eu vou estar sobrecarregado, eu vou estar triste, eu vou estar angustiado, eu vou estar com muitos afazeres, com muitas tarefas, mas eu não posso abrir mão, não posso deixar de cuidar com carinho da minha vida cristã. Nesse período de pandemia, nós precisamos entender que ficar em casa nos faz ter que redescobrir várias atividades, recriar várias atividades, mas eu preciso colocar limites em algumas coisas. Eu preciso fazer reflexões na minha vida todos os dias para saber se eu estou melhorando ou piorando espiritualmente. Eu preciso cuidar da minha vida de oração. Essa questão da pandemia que nos faz ficar em casa todo dia preso à tecnologia, a televisões, a filmes, a séries, nos faz perder muito tempo com essas coisas e muitas vezes acaba a gente descuidando de coisas simples, porém valiosíssimas na nossa vida cristã, como oração, como jejum e como meditação na palavra. Porque isso vai nos fortalecer para superar esse momento triste, esse momento de dificuldade, e também nos fortalecer em Cristo, para quando tudo voltar ao normal, nós podermos voltar mais forte do que estávamos. Porque hoje o maior jargão que nós escutamos é: tudo isso vai passar e nós vamos voltar mais fortes do que estávamos. Nós vamos voltar mais forte do que lá atrás. Nós vamos voltar diferente. Nós vamos voltar transformados. Nós vamos voltar diferentes. Nós vamos voltar melhores do que estávamos. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é garantido? Até que ponto isso é uma verdade se eu não tomar cuidado com a minha vida cristã, com a minha devocional, com a minha preocupação com o próximo,
com o meu amor para com as notícias que são preocupantes, para com o meu amor com o meu irmão ao ponto de não transmitir nem contribuir com a transmissão desse vírus. Ou também dentro de casa, o que é que eu estou fazendo também para promover o evangelho dentro da minha casa, com minha esposa, com minha filha, com nossos filhos, com nossos avós, pais. Como estamos fazendo para que possamos ter cuidado com a nossa vida cristã, né? Precisamos tomar conta da nossa vida para que possamos aproveitar este momento para nos fortalecer na presença de Deus. Então, o quarto degrau é: não sejamos remissos, não sejamos desleixados, não sejamos descuidados, não sejamos desleixados, relaxados com a palavra de Deus, com a nossa vida cristã. Precisamos cuidar dela, precisamos separar tempo para orar, precisamos separar tempo para interceder pela nossa nação, pelos nossos líderes, por essa pandemia. Precisamos levar a Deus essas dificuldades, orar pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos que trabalham no mercado informal, pedir para que Deus fortaleça a nossa vida, para que nós tenhamos uma palavra certa para dizer para alguém que vai nos procurar quando estiver passando por dificuldade. Então, que nós possamos também, no quarto degrau, como compromisso do comportamento ético cristão, não sermos desleixados ou relaxados com a nossa vida cristã, mas que sejamos zelosos, arrependendo-nos das nossas falhas, conversando com Deus, meditando na palavra de Deus, buscando compreender e ajudar aos outros, nos preocupar com o bem-estar do próximo, que é justamente se apegar ao bem, com a misericórdia, com a bondade, com a benignidade, com a longanimidade. Isso faz parte da nossa ética. Isso faz parte da ética cristã. Isso faz parte da nossa essência como cristão. Então, nós não podemos abrir mão disso. O quinto degrau também está no versículo 11. Sede fervorosos de espírito. Quinto degrau. Vamos recapitular até o quinto. Primeiro, detestai o mal. Segundo, apegai-vos ao bem. Terceiro até eu me perdi. Amai-vos cordialmente uns aos outros. No quarto, não sejais remissos no zelo, ou seja, não sejamos descuidados. Eu estou usando, não sei se eu estou falando certo, descuidados ou descuidadosos, sei lá, da nossa vida cristã. E quinto degrau, subindo, sede fervorosos de espírito. Observe que, para quem nos acompanha na Escola Bíblica Dominical, nós sempre usamos isso. Observe se espírito no texto de Paulo, no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Se espírito está com E maiúsculo ou minúsculo. O E de espírito aí é minúsculo. Então, faz referência ao espírito do homem. Então, o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter o nosso espírito fervoroso na presença de Deus. Devemos manter o nosso espírito. Já teve um comentarista bíblico chamado William Barclay, que ele disse o seguinte: devemos manter o nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus e pelo próximo. Ilustra-se esse fervor com uma vasilha de água, fervendo no fogo, borbulhando. Acontece muito isso quando eu vou cozinhar ovos, né, para fazer meu lanche, tomar café da manhã e assim sucessivamente. A água fervendo, borbulhando. É assim que esse comentarista, William Barclay, ele assemelha um cristão fervoroso. E esse fervor, não estamos falando de fervor do movimento pentecostal. O movimento pentecostal faz parte da
cultura de muitos cristãos que gostam de um culto, uma forma de cultuar mais avivada, mais alegre, mais espontânea, mais solta. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de fervor do Espírito, do nosso Espírito, com tudo aquilo que a gente recebe da presença de Deus. O mundo chama isso de nós de energia. Se você observar, as pessoas não cristãs que são de outras religiões, que são de religiões pagãs, elas dizem que nós temos, ou quando ela pega uma pessoa fervorosa de espírito para conviver, ela diz: nossa, você tem uma energia muito boa, você transborda energia. Mas esse transbordar de energia é simplesmente, para nós cristãos, o fervor do nosso espírito, mantê-lo sempre em alta. Quando a gente fala detestar o que é mal e se apegar ao que é bom, é porque isso também vai trazer implicações no fervor do nosso espírito. Fervoroso de espírito é aquela pessoa que está sempre em alta, porque sabe, por exemplo, chega a pandemia, pode chegar o que for, você sabe que o seu Deus, que o nosso Deus está no controle de tudo. E muitas vezes as pessoas chegam com palavras negativas para nós, e o que é que a gente vai dizer? Não, meu irmão, a gente vai passar por isso, porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor vai nos abençoar, e nós vamos enfrentar, e nós vamos passar. Jesus está no nosso barco. Se Ele está no nosso barco, pode vir a tempestade que vier, nós vamos atravessar e nós vamos vencer esse problema. Uma pessoa com espírito fervoroso é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre com a energia em alta, porque sabe que está sendo alimentada com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, com uma vida de comunhão com Deus em alta. Então não tem motivos para... Ele vai se entristecer? Vai. Porque nós vamos enfrentar momentos de muita tristeza aqui nesse mundo. Nós vamos passar por aperto? Vamos passar. Vai passar por dificuldade? Vai. Vai chorar? Vai. Vai chorar tristeza? Vai. Mas, meu amigo, o espírito fervoroso é aquele feito de Jó, que estava tudo arrasado, todo destruído, perdeu tudo, os amigos apurriando o juízo de Jó, e Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Meu irmão, fervoroso de espírito é você saber que você vai para a cova dos leões, como Daniel foi, sabendo que mesmo que se o leão comesse, travasse Daniel estava simplesmente tranquilo e absolutamente feliz, porque estava fazendo a vontade de Deus. Ser fervoroso de espírito é ter aquela convicção que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram quando todo mundo se curvou na Babilônia, mas eles permaneceram de pé diante da estátua de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor ordenou novamente e mandou todo mundo tocar o chofar perto deles, de frente para eles, com todo mundo vendo, e todo mundo se ajoelhou, eles permaneceram em pé. E aí o rei ficou perturbado porque eles não obedeceram ao rei. E o rei o lançou, o ameaçou e disse que ia lançar na cova, na fornalha de fogo. Ele disse: fica tu sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo. Mas se ele não nos livrar, nós não iremos nos sujeitar, nós não iremos dobrar o nosso joelho a qualquer imagem, qualquer tipo de estátua, porque o nosso Deus é o nosso Deus. Fervoroso de espírito é ter convicção, é estar com esse espírito sempre alta, com a nossa vida feliz. Irmãos, eu uso como exemplo da nossa igreja o período em que a irmã Cristiane, esposa do pastor Antônio Ricardo, passou por aquele problema sério de saúde na sua vida. Até o próprio pastor muitas vezes queria fraquejar, mas o espírito animado da irmã, o fervor do espírito em atravessar aquele momento. Eu vou vencer, nós vamos vencer, o Senhor está conosco. Irmãos, aquilo, eu chego a me arrepio falando isso, aquilo contagiava a igreja, irmãos. Aquilo contagiava. A situação estava
ficando ruim, aí melhorava um pouco, diminuía aqui, fraquejava, mas a irmã mantinha o espírito em alta, mantinha o ânimo em Deus, mantinha aquela alegria, mantinha a vontade de servir a Deus, não caía. Me permita até usar essa expressão, se o pastor estiver assistindo ou não. Meu irmão, a irmã até chegou a perder o couro capilar, né? A parte, o cabelo, e a irmã não perdeu a alegria, a irmã mantinha o espírito em alta. Irmãos, isso é fervor de espírito. Pode estar acontecendo, estou sem dinheiro, sem R$1 na carteira para fazer nada, mas eu sei que meu Redentor vive, ele vai abrir portas. Para que perder tempo se lamentando se nós servimos a um Deus que cuida de nós? Para que perder um tempo choramingando pelos cantos se nós temos um Deus que cuida de nós? Para que perder um tempo botando culpa em todo mundo, botando culpa em tudo, se nós temos um Deus que zela por nós? Para quê? Então, ser fervoroso de espírito é manter essa energia, esse fervor, essa alegria em alta. Que, meu amigo, é aquela mesma alegria de que se nós partirmos daqui, nós vamos morar na glória. Então, no 5º degrau é ser fervoroso de espírito, servindo. E o 6º degrau, servindo ao Senhor, que está no próprio versículo 11. Não sejais negligentes nas atividades, mas fervorosos de espírito, vírgula, servindo ao Senhor. E aí o grande detalhe que a gente precisa deixar claro aqui é que quem serve ao Senhor, serve ao seu próximo. E quem serve ao seu próximo, está servindo ao Senhor. Claro, tudo que eu estou falando aqui é dentro da vontade perfeita de Deus. E não dentro daquilo que nós achamos que seja bom, né? Porque muitas vezes o que pode ser bom para o meu irmão é eu mentir para ajudar ele. E isso vai de encontro ao que a Bíblia nos ensina. Então o bom para ele é a verdade, mesmo que ela provoque danos. Mas a verdade é que liberta, é a verdade. Cristo é o Senhor da verdade. Então, Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, o Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando ele chamar, vinde benditos meu Pai, que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Ele está falando do servir ao Senhor, servindo o seu próximo. E aí eu acho como um exemplo lindo, maravilhoso. Muitas vezes eu já tive a oportunidade de não ir para um concílio dessas igrejas que realizam concílio. Igreja Episcopal, por exemplo, Igreja do Nazareno. Então eu já tive a oportunidade de enviar minha esposa para um concílio, um retiro desses aí. E a gente vê médicos, advogados, juízes da igreja, que são membros da igreja, servindo a uma pessoa que está indo para o concílio, que está envolvida nas drogas, pessoas com depressão, pessoas com angústia, pessoas não cristãs, pessoas cristãs, pessoas que têm ensino fundamental, pessoas que têm ensino médio. Ou seja, servir é independente de classe social, é independente de cor, de posição na sociedade. Servir ao Senhor, quem serve ao Senhor, serve ao seu próximo. E quem está servindo ao seu próximo, está servindo ao Senhor. Então, recapitulando, irmãos: detestai o mal, apegai-vos ao bem, amar cordialmente uns aos outros, 3º degrau, não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus, pela vida cristã que Deus nos deu. Se eu orei ontem, tenho que orar hoje. Se eu estou com mais desejo, se eu orei hoje de manhã e estou com desejo de orar, vai orar mais. Se eu li a Bíblia hoje, leia mais. Se eu meditei, medite e leia mais. Se eu tive vontade de jejuar, jejue. Mas não podemos deixar para depois aquilo que é extremamente importante para a nossa vida espiritual, que é a nossa vida cristã. 5º degrau, ser fervoroso
Que espírito, sexto degrau, servir ao Senhor com alegria. E quem serve ao Senhor com alegria, serve ao seu próximo com alegria. Quem serve ao seu próximo com alegria, serve ao Senhor com alegria. Amém? Então, queridos, era esse o conteúdo do estudo que nós tínhamos para hoje. E no próximo estudo, que é o 4º, nós falaremos sobre o amor no seio da igreja. E vai estar em Romanos, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 13. Nós falaremos sobre o amor no seio da comunidade cristã. E aí a gente vai falar sobre alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhai as necessidades uns com os outros. Nós vamos falar do amor no sentido prático, né? No sentido em que você se junta com teu irmão para vencer os problemas da vida. E isso dentro da comunidade do seio da igreja, dentro do seio da comunidade cristã, no meio da igreja, né? O que é amar ao próximo, né? O que é amar ao próximo no sentido prático no meio da igreja, né? Como é que eu uso a ética cristã com amor no meio da igreja? Então eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração essa noite, como Ele falou ao meu. Espero que o Senhor tenha nos dado uma lição abençoada. Eu convido você para orar junto conosco e nos preparar, para que Deus nos fortaleça mais para o restante desta semana, para a glória de Deus. O grupo do WhatsApp da igreja já está aberto para que os irmãos possam comentar lá. Se os irmãos reforço novamente que nós precisamos aumentar o número de seguidores do nosso canal do YouTube para que possamos conseguir fazer transmissão das lives do culto da igreja pelo celular. Porque se nós tivermos que fazer pelo computador, hoje já está dando um problema aqui, mas para melhorar isso temos que comprar equipamentos. E esse equipamento não vai sair menos de R$1.400 comprando tudo que a gente precisa. Mas para resolver logo, a gente precisa divulgar o canal do YouTube da nossa igreja, para que mais pessoas se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, para que a gente consiga chegar rapidamente aos 1.000 seguidores. Chegou nos 1.000 seguidores, a gente consegue transmitir pelo celular. Aí você vai me perguntar, mas Reinaldo, por que a gente não transmite pelo Facebook e pelo Instagram? Que pelo Facebook e Instagram a gente pode fazer pelo celular. E eu vou lhe responder da seguinte forma. Só pode assistir pelo Facebook quem tiver uma conta no Facebook. Só pode assistir pelo Instagram quem tiver uma conta no Instagram. Nem todos os irmãos da nossa igreja têm conta no Instagram ou conta no Facebook. Muitos até por preferência não têm, porque não gostam. Mas no YouTube, você não precisa ter conta no YouTube. Não precisa ter conta. Basta você ter um e-mail no Gmail. Você não precisa ter conta. Mas se você não tiver nada, se você tiver o WhatsApp, e eu mandar o link do YouTube para o seu WhatsApp, você assiste o culto em qualquer plataforma, seja no computador, seja no tablet, seja no celular, como nas outras plataformas. Mas nas outras você precisa ter um perfil lá. Então, por isso que nós escolhemos o YouTube. Ele é mais democrático, ele é mais acessível, sem contar que é uma rede social feita para streaming de vídeo. Nasceu para isso. O que nós precisamos é melhorar equipamentos. E, infelizmente, por essa questão da pandemia, os recursos financeiros estão escassos, a gente não está tendo como comprar com facilidade. Mas, por exemplo, os 2 equipamentos essenciais que nós precisamos é uma interface de áudio para poder puxar o som direto da mesa de som para que não tenha ecos do ambiente, e uma webcam que tenha mais qualidade do que essa que nós estamos transmitindo. Essa daí foi uma doação voluntária de um irmão da nossa igreja. Está nos servindo bastante, mas ela não atrapalha mais na questão do embaçamento. Mas como ela tem um microfone que capta com muito ruído, então às vezes a gente não consegue dar mais qualidade na transmissão. Mas, tirando isso, meu irmão, se a gente aumentar a quantidade de seguidores no nosso canal no YouTube, chegar a 1.000, a gente consegue resolver isso, porque eu coloco o celular, a gente transmite pelo celular direto lá,
com a qualidade melhor, a tecnologia do celular consegue encurtar tudo isso, certo? Então, que Deus nos abençoe e nos conceda mais oportunidades como essa para nós estudarmos. E saiba de uma coisa, todo esse momento vai passar e nós, se cuidarmos da nossa vida cristã, voltaremos mais fortes ou já estaremos passando essa tempestade mais forte do que estávamos antes de entrar nela. Amém? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos comungando com o Senhor através da tua palavra. Obrigado por ter falado ao meu coração e que o Senhor nos prepare para o decorrer da semana. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos dê condições de atingirmos esses objetivos do canal da nossa igreja, como também transmitir esses cultos com mais qualidade. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão participando, que esses irmãos também possam crescer espiritualmente e que nós possamos fortalecer nossas vidas em Cristo Jesus. Pai, se conosco, nos prepara para o culto da sexta-feira, nos faz dar continuidade a esse estudo no dia a dia da nossa casa, nos prepara para cultuar cada vez mais, buscando a tua face. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.